Glória a Deus, bom dia de novo, queridos. Só os que estão com frio, dá um glória a Deus aí. Ixi, mas seu glória a Deus também está de frio, pelo amor de Deus. Glória a Deus, estamos na casa do Pai. Que alegria, que honra. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 4, verso 17. Lucas, capítulo 4, verso 17. Amém? Uma manhã muito especial, nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Eu estou animada, querido. Você está animado? Já percebeu, né? Eu sou animada, gente. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 17. Diz o seguinte. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Vamos ler o 16, né? Para fazer sentido para você. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Eu tenho certeza que você saiu da sua casa para isso. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir para o Senhor falar com você. Peça para o Espírito Santo trazer uma palavra dele ao seu coração nessa manhã. Amém? Papai, nós estamos nesse lugar por tua causa. Esse não é outro lugar, senão o lugar do ajuntamento, onde nós, teus filhos, nos reunimos para ouvir a tua voz. E eu quero te pedir, Espírito Santo, fica à vontade do nosso meio. Senhor, quebra todo o gelo do nosso coração. Quebra, Senhor, tudo aquilo que possa nos impedir, toda dureza. Mas entra no nosso coração nessa manhã. Eu quero te pedir que haja uma palavra rema no nosso coração, vinda do alto, vinda do céu mesmo. Deus, em nome de Jesus, que os nossos conceitos, preconceitos, as nossas razões e argumentos possam dar espaço para que a tua semente possa dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Que o nosso coração seja nessa manhã uma terra boa, que o nosso coração nessa manhã seja uma terra receptiva para essa semente que transforma. Eu quero me render e declarar a minha dependência total, absoluta e restrita do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa ir onde as minhas palavras não conseguem chegar. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda astúcia do inferno, seja de que forma for. Eu quero te pedir, Senhor, determina que os teus anjos guerreiem a nosso favor nessa manhã. E que nenhuma cilada, Senhor, nada possa roubar aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E quantos concordam comigo, digam amém. Glória a Deus. Queridos, Lucas capítulo 4 fala sobre o início. Obrigada. Parece que tem gente fazendo aniversário hoje. Parabéns, Jaquinha. Aniversário da Jaque, gente. Deus abençoe, lindona. Lucas capítulo 4 fala sobre o início do ministério de Jesus. Lucas, ele vem dizer para nós que Jesus ele é levado, né, ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Isso depois que ele é batizado. Então, quando o ministério de Jesus começa, e você sabe que o ministério de Jesus começa aos 30 anos, a primeira coisa que Jesus vai ler na sinagoga é esse texto. E esse texto, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas ele diz uma outra coisa depois: hoje se cumpre isso. Sabe por que é tão interessante que as pessoas ficam olhando para ele e eles veem graça? Porque Jesus, ele não traz uma mensagem. Jesus, ele é a mensagem. E como discípulos de Jesus, é isso que nós precisamos entender. Durante toda a nossa vida aqui nessa terra, muitas vezes nós vamos desejar levar uma mensagem para alguém. Mas o que eu quero trazer para você nessa manhã é que você não tem uma mensagem. Você é a mensagem. Assim como aconteceu na vida de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre os discípulos. Você lembra lá o nome dos discípulos? Eu tenho quase certeza que você, talvez, alguns aqui vão lembrar, outros não, o nome dos 12 discípulos. Mas uma coisa é fato. Você se lembra de Pedro, de Tiago, de João e o Marquinhos. Ah, não, essa é a música.
Tem uma música, né, que na verdade é Pedro, Tiago, João no barquinho. E ele canta Pedro, Tiago, João e o Marquinhos, não é? Pedro, Tiago, João, você se lembra provavelmente de Tomé. Você também provavelmente se lembra de Judas. Sim ou não? Mas o que é interessante, gente? Talvez nós, do nosso ponto de vista humano, se a gente olhasse para esses homens, nós não escolheríamos esses homens. Porque eram homens limitados em si mesmos. Mas o que o Senhor queria não era a habilidade desses homens em pregar o Evangelho. O que Jesus queria na vida dos discípulos era que eles fossem uma massa mole, para que o Senhor pudesse escrever neles uma história. E é isso que acontece com cada um deles. Existe uma palavra utilizada em missões chamada Missio Dei. O que é Missio Dei? Missio Dei é Deus, desde o início dos tempos, com um evangelho, né, com uma mensagem de boas novas, tentando trazer o homem para si. Desde o início dos tempos. Então, não existem missões apenas depois da vinda de Jesus. Na verdade, existe o Missio Dei. Existe um trabalho da parte de Deus em trazer o homem de volta para o seu lugar original, que é o centro da vontade de Deus. Existe um chamado da parte de Deus em mostrar quem Deus é para cada um dos seres humanos, como um convite para que nós possamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele tem muitos atributos. Deus é amor, sim ou não? Mas Deus é mais amor do que justiça? E Deus é mais justiça do que amor? Não. Deus é onipotente, mas Ele também é soberano, mas Ele também preza o livre-arbítrio. Deus também é onipresente, Deus também é santo. Nós cantamos aqui nessa manhã sobre isso. Agora, para que nós pudéssemos entender quem Deus é, Deus, Ele nessa sua missão, nesse Missio Dei, nesse trabalho desde o início, em nos chamar de volta, Ele vai nos mostrando um pouco dos seus atributos. E sabe como que você sabe que Deus é amor? Quando você vê uma mensagem na vida de alguém. Sabe como, quando nós olhamos para a história como um todo, quando nós olhamos na vida de Abraão, nós cremos que Deus é poderoso, sim ou não? Agora, quanto tempo Abraão levou para pregar a mensagem de um Deus poderoso? A vida inteira. A vida inteira. Costuma-se dizer, né, para os estudiosos, quanto tempo se leva para pregar um bom sermão? Para preparar um bom sermão? A vida inteira. É a vida de Abraão que fala que Deus é poderoso. Ele teve que ter uma vida de fé, não foi um ato. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não é um Deus de evento, Deus é um Deus da vida inteira. Muitas vezes Deus vai levar a vida inteira para conseguir plantar em nós a mensagem de quem Ele é, a mensagem que Ele quer que nós preguemos para o mundo. Abraão era um homem que ele recebe o chamado de Deus, ele está sempre caminhando em fé. Mas querido, Deus fala para ele que vai dar um filho para ele, isso não acontece da noite para o dia. Ele não espera 1 ano, nem 2, nem 5. São 10, 15, 20, 25 anos esperando por uma promessa. E hoje, quando nós olhamos para a vida de Abraão, o que é que a gente descobre? Deus é poderoso. Olha para Abraão. Quando nós olhamos para ele, nós vemos que a mensagem de poder, a mensagem do poder de Deus em sua vida, ela acabou com a esterilidade. Então a mensagem que nós temos sobre Deus, a que vai impactar o mundo, a que vai fazer parte da Missio Dei, não é a mensagem que nós temos para pregar, é a mensagem que Deus está escrevendo em nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus está escrevendo algo, não é para você, mas é em você. Essa revelação de Deus não vai acontecer na nossa mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é quem você pensa que você é. Sabia disso? Nós temos muitos conceitos acerca de nós mesmos. Você não é quem você pensa que você é. Você não é o que você sabe. Você é o que você faz. Você é aquilo que você executa todos os dias. Você é cada uma das suas ações, cada uma das suas reações. E é por isso que o tempo todo o Senhor está nos chamando para escrever em nós, para nos moldar, para nos transformar, porque Ele quer que nós sejamos a carta escrita dEle para todo mundo. Deus não quer que eu e você sejamos pregadores de uma mensagem apenas, Ele quer que a nossa vida fale sobre nós. Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3,
2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2 e 3. 2 Coríntios 3, 2 e 3, ele fala isso para os coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu e você só somos aquilo que nós estamos deixando Deus escrever em nós. Pelo menos no reino do Espírito. Se nós quisermos ser conhecidos por Deus, nós precisamos permitir que o Senhor escreva em nós, que o Senhor nos molde. É por isso que quando nós olhamos para cada um dos servos de Deus, nós vamos ver não apenas uma pregação, mas uma vida. Se nós pudéssemos resumir a vida de Paulo, a pregação de Paulo a uma palavra, provavelmente nós utilizaríamos a palavra graça. Que revelação da graça que Paulo tem. Mas Paulo não tem uma revelação da graça no seu consciente. Paulo não tem uma revelação da graça na sua mente. Paulo, ele tem uma revelação da graça de Deus nele e por causa do que Deus fez nele. Há um texto lá em Efésios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha que riqueza que Paulo fala aqui, gente. Efésios, capítulo 3, versos 7 e 8. Ele diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. A mim quem? O menor do quê? De todos os santos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios. Quando Paulo está falando sobre a graça, ele está dizendo assim, eu fui alvo dessa graça, eu não merecia ser salvo, e então eu fui salvo, eu não merecia pregar, e em outros momentos ele vai falar assim, eu sou o menor dos apóstolos, eu nem deveria ser chamado apóstolo. Então Paulo, a graça de Deus foi canalizada no seu coração, a graça de Deus, ele experimentou dessa graça, ele percebeu que ele não era digno, e então ele passa a buscar entender isso. Até então Paulo era um homem arrogante, era um homem cheio de si mesmo, cheio de conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido, conhecimento por conhecimento não transforma. O muito saber ensoberbece muitas vezes. E eu não estou dizendo isso para você não estudar, não, eu estou dizendo sim, estuda, mas não permita que você se confunda, ache que você é aquilo que você sabe que você é. Nós somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que nós praticamos, nós somos aquilo que nós deixamos o Senhor escrever na tábua do nosso coração, de maneira que quando alguém olha para nós, eles veem que aquilo é uma verdade, eles veem a gente vivendo e dizendo, hoje se cumpriu essa graça sobre mim, hoje se cumpriu esse amor sobre mim, eu era assim, agora eu não sou mais, eu era arrogante, eu era estúpido, eu era isso, eu era aquilo, mas houve um dia que eu recebi o Senhor e eu permiti que Ele escrevesse em mim, eu permiti que Ele moldasse a minha vida de tal maneira que quando alguém olha para você, ele vai dizer, Deus é amor, porque eu vejo que esse amor foi derramado sobre você. Meu irmão, eu não tenho uma mensagem, você não tem uma mensagem, o Senhor quer que nós sejamos a mensagem. Enquanto você não for a mensagem, enquanto eu não for a mensagem, não há nada para nós pregarmos. Não há nada para nós pregarmos, porque o Senhor quer que a nossa vida fale a respeito disso. Paulo faz questão de registrar, inclusive, quando ele fala da graça de Deus, um texto que nós conhecemos e citamos muito, que é 2 Coríntios 12, 9. Há um momento em que Paulo, ele olha para ele e fala, Deus, olha essa situação, em todo lugar que eu vou, as pessoas eu apanho. Paulo, ele vem dizer em 2 Coríntios 12 sobre o espinho na carne. Muita gente fala, não, o espinho na carne de Paulo é que ele era doente, é que ele não era casado. Não, gente, para com isso. Vamos lá, vamos ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9.
Vamos ler o anterior, né? Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E existe uma grande discussão, né? Qual será o espinho na carne de Paulo? E as pessoas ficam tentando adivinhar um monte de coisa. Mas eu tenho por certo para mim, que quando ele fala assim, mensageiro de Satanás para me esbofetear, é porque Paulo apanhava muito. Gente, Paulo, quando ele escreve, né? Em alguns momentos ele fala, olha que com grandes letras vos escrevo, porque Paulo apanhou a ponto, gente, de ficar... Você já levou uma pedrada? Alguém aqui? Só o Enos, né? O Enos eu sei. É porque ele aprontava muito, gente. Às vezes ele fica contando as coisas perto da Davi, eu falo... Conta não, filho. Não inspira, né? Mas eu não sei se você já aconteceu algum acidente com você. Dói, não dói? A Bíblia fala que Paulo, ele apanhou a ponto de todo mundo achar que ele estava morto. As pessoas acharam que ele estava morto. E ele levanta, sacode a poeira e volta a pregar o Evangelho. Em todo lugar onde ele ia, ele sabia que estavam preparadas para ele açoites. E aí, quando ele vai orar, ele fala, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu permito que o Senhor construa em mim a mensagem que Ele quer pregar ao mundo. Nós estávamos no encontro de pastores, e o pastor Paulo César falou algo que me impactou muito. Ele falou, queridos, o nosso problema para Deus não são as nossas forças, não são as nossas fraquezas, perdão. Não é aquilo que nós não sabemos fazer. O problema para Deus são os nossos pontos fortes. O problema para Deus é quando a gente acha que a gente já sabe. É quando a gente acha que a gente já é bom. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Deus tem uma mensagem para escrever em mim e em você. E às vezes, para escrever a mensagem que o céu quer escrever, é necessário quebrar a mensagem que nós queremos escrever por nós mesmos. E isso dói. É angustiante. É conflitante. Quem nunca chorou diante de Deus, falando, Senhor, muda isso, passa isso de mim. Mas sabe por que Deus simplesmente não aperta o botão para mudar de fase? Porque Ele está escrevendo uma história em mim e em você. E que se essa história não for escrita, não vai haver uma mensagem em nós, primeiro para nós mesmos. Sabia que Deus, Ele não nos usa para... então Deus quer me usar. Senhor, pode me usar. Podes me usar. Né? Pode me usar. Mas Deus não nos usa para jogar fora. Quando Deus escreve uma mensagem em nós, em primeiro lugar, Ele está escrevendo algo para nós entendermos quem Ele é. Quando nós olhamos para cada um desses homens, nós vamos ver isso. Não havia distância entre o que Paulo estava dizendo e o que ele estava vivendo. Paulo tornou-se a mensagem da revelação da graça que ele recebeu. Agora, e Pedro? Nós falamos de Paulo, que chegou depois, e Pedro. Eu gosto muito de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, eu acho tão tremendo quando o Senhor Jesus olha para Pedro, aquele Pedro todo cheio de si, né? Lá no versículo 32. Lucas capítulo 22, verso 32. E ele respondeu: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava falando com Pedro. Versículo 31, ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro achou que estava pronto. Pedro estava lá, todo arrogante, estou pronto. Mas tem uma coisa que eu aprendi em Deus.
É que no reino de Deus, muitas vezes, quando você acha que você está pronto, você não está. E quando você acha que você não está pronto, Deus fala, agora vai. Aí você fala, agora eu não entendi nada. Tem hora que você fala, Deus, eu já estou pronto, eu quero isso. E Deus fala, aguenta aí mais um pouquinho. Já viu aqueles desenhos animados? Que tem uma pessoa querendo, correndo, e aí tem alguém segurando a mãozinha assim, a pessoa, é a gente de vez em quando. Né? A gente querendo fazer coisas para Deus, querendo fazer coisas e Deus está lá nos segurando. E Ele fala, você não está pronto. Você não está pronto. Eu estava ouvindo esses dias uma professora falando, ela falou, olha, eu orava, eu falava, Deus, eu quero casar. Eu quero casar, Senhor, eu estou pronta para casar, estou pronta. Aí ela casou e falou, Deus, eu não estava pronta. Meu irmão, às vezes você acha que você está pronto para algumas coisas na sua vida, mas você não está. E Deus está te segurando, porque se Ele te der isso agora, isso vai ser terrível para você. Aí ela falou assim, depois eu chorava, eu falava, Deus, eu quero um filho. Eu preciso de um filho, eu estou pronta para ser mãe. E então ele nasceu. E ela falou assim, gente, pensa numa criança que chorava. Ela falou assim, mas vocês não estão entendendo. Ele chorava manhã, tarde e noite. E aí ele chorava de um lado, eu chorava do outro. E aí tinha hora que eu ia para a cozinha só para eu chorar, longe dele. E então meu marido vinha e falava, a sua promessa está chorando lá na sala. Meu irmão, quando você acha que você está pronto, muitas vezes você não está. Deus, Ele sabe o momento certo de nos moldar. Ele sabe o que trabalhar conosco. Mas por quê? O Senhor, Ele não quer, Ele não nos faz um exército de faladores. O Senhor está escrevendo algo dentro de nós. Mas no momento em que Ele está escrevendo algo dentro de nós, Ele está nos moldando e nos preparando para sermos a imagem e semelhança de Jesus. E é por isso que algumas coisas, elas vão demorar tanto. É por isso que a gente vai ver quantas vezes nós temos atitudes como Pedro. Querido, quando você acha que você está pronto, nós temos uma mania, uma tendência de julgar as pessoas e de olhar as pessoas de cima para baixo. Isso é imaturidade. E Pedro era assim. E então Jesus, Pedro do alto da sua sabedoria, fala assim, eu estou pronto para ir contigo em qualquer lugar. E Jesus fala, Pedro, quando você se converter. Ué, mas a conversão não é o começo? Pedro já achou que estava no final. Queridos, tem coisas na nossa vida que a gente acha que a gente está para dar aula. E Deus está querendo dizer assim, vamos aprender o abecedário? Eu preciso que você aprenda. Eu quero escrever algo dentro de você. Mas sabe o que é lindo? Deus não desistiu de Paulo, o perseguidor. Deus não desistiu de Pedro, o inconstante. Deus não desistiu de João e Tiago, quando eles ainda eram filhos do trovão. Eu acho linda a história de João, por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João. Lucas capítulo 9, 54. Lucas capítulo 9, verso 54. A Bíblia fala que Jesus vai passar por Samaria e quando Ele vai procurar pousada ali, as pessoas não querem dar um lugar para Jesus. E o versículo 54 diz, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Quando Tiago e João se deparavam com uma circunstância difícil, eles já queriam resolver o problema. Mas sabe de uma coisa? O que acontece com João, esse filho do trovão, ele é transformado no discípulo do amor. E 1 João capítulo 1, verso 1, eu vejo ele dizendo assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto e dela damos testemunhos, e vou-la anunciamos a vida eterna, qual estava com o Pai que nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vocês, para que vocês mantenham comunhão conosco, e a comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. E sabe de uma coisa? É João que vai falar assim, filhinhos, filhinhos,
filhinhos. Aquele que queria lançar fogo na cabeça de todo mundo. O outro que estava pronto para cortar a orelha de todo mundo. Agora ele diz, filhinhos. Sabe por quê? Ele se tornou o discípulo do amor. Porque foi essa mensagem que Deus escreveu nele. Essa foi a mensagem que João passou. Não a pregar com as suas palavras. Não a pregar com as suas cartas. Mas ele passou a viver. E o que aconteceu com Judas? Judas tinha muitos planos pessoais. Ele não conseguiu abrir mão de si mesmo. Ele não se permitiu transformar. É mais fácil nós falarmos sobre Deus do que deixá-lo falar em nós. Quando nós lemos lá que Judas, ele decide entregar a Jesus. Ele tinha acabado de passar pela experiência de ver uma mulher quebrando o vaso e ungindo Jesus. E ele não concordava com aquilo. Judas estava esperando, sabe o quê? Um homem político, um rei político. Ele não estava esperando um homem que pudesse reinar nos corações. E aquilo era demais para Judas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O grande conflito da nossa vida é porque nós queremos muitas vezes que o Senhor faça as coisas do nosso jeito, faça as coisas do nosso tempo. Nós queremos um rei que nós possamos manipular. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus quer reinar na minha e na sua vida para nos transformar, para nos levar de volta para o lugar de origem, porque Ele sabe que sozinhos nós vamos nos perder. Ele sabe que enquanto o Senhor não puder escrever no nosso coração, nós vamos ter conhecimento sobre Deus, mas conhecimento sobre Deus não nos torna conhecidos diante dEle. Deus não quer que você tenha uma mensagem, Deus quer que eu e você sejamos a mensagem. Atos capítulo 13, verso 36. Atos capítulo 13, verso 36. Eu acho tão precioso esse versículo. Ele resume a vida de Davi. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Esse versículo, ele resume toda a vida de Davi. Uma vida inteira, para dizer que Davi cumpriu o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa. Você sabe por quê que você está aqui, vivendo, no dia 4 de setembro de 2022? Porque há um propósito para você e para mim nessa geração. Há uma mensagem para ser entregue na Missio Dei de Deus, no propósito eterno de Deus. Há uma mensagem que Deus quer mostrar. Há uma das facetas dos atributos de Deus para ser mostrado nesse tempo. E Davi, ele cumpriu o seu propósito. Eu gosto muito. Esses dias eu estava lendo 2 Samuel. E lá diz quais eram as últimas palavras de Davi. E eu fiquei impressionada, eu nunca tinha feito essa associação, que as últimas palavras de Davi em 2 Samuel capítulo 22 é o Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo que é a minha oração constante, inclusive na reunião de oração de mulheres de sexta-feira nós oramos esse salmo. E o versículo 1 do Salmo 18 ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Sabe de uma coisa? Olhando para a vida de Davi, eu vejo que a mensagem que foi marcada na vida dele é que o Senhor era a sua força. O Senhor foi a força que o fez vencer o leão. O Senhor foi a força que o fez vencer o urso. O Senhor foi a força que o fez vencer talvez o desprezo da sua família. Foi a força do Senhor que o habilitou a vencer os comentários maldosos dos seus irmãos. Foi a força do Senhor que o habilitou a vencer Golias. Foi a força do Senhor que o habilitou a vencer a perseguição de Saul. Foi a força do Senhor que o habilitou a vencer aquilo que aconteceu com Absalão e tudo mais. Então, eu posso dizer para você que aquele homem de guerra, a vida inteira dele, teve uma mensagem que é: o Senhor é a minha força.
O Senhor é a minha força. Deus escreveu isso nele. E ele batalhou todos os dias nessa força. Eu não sei qual é a mensagem que Deus está escrevendo em você. Mas você tem 2 caminhos a seguir. Ou você segue o caminho de Adão. E você se endurece e se torna o seu próprio Deus. Para escrever aquilo que você quer escrever. Ou você despreza a árvore da vida para preferir a árvore do conhecimento. E se torna o seu próprio Deus. Ou você escolhe o caminho de Jesus. E diz, não como eu quero, Senhor, mas como o Senhor quer. E por mais doloroso que seja, acredite, há uma mensagem que Deus quer deixar nessa geração. Só que é algo ainda mais lindo do que isso. Sabe que, eu já contei isso aqui, houve um momento na minha vida que, quando eu vim de Cuiabá, Deus me deu um projeto, Deus me disse que eu ia gravar um CD. E eu, na minha ingenuidade, fui caminhando de acordo com aquilo que Deus foi me dando. Mas sabe, queridos, houve um momento que eu comecei a viajar cantando nas igrejas. E eu comecei a perceber uma coisa. Tinha gente que cantava muito melhor que eu. E aquilo começou a gerar no meu coração uma sensação de frustração. E eu fui, sabe quando você está andando assim corajosamente e de repente, sabe Pedro, quando sai do barco? E aí ele começa a andar sobre as águas, todo corajoso, olhando para Jesus, e depois ele começa a olhar para os ventos, para as tempestades, e ele afunda. Foi isso que começou a acontecer comigo. E aí eu falei, Deus, tem tanta gente que canta tão melhor do que eu. Tem pessoas que fazem isso e aquilo melhor que eu. Até o dia que eu entendi uma coisa. Nenhum de nós, nem eu, nem você, nenhum de nós vai conseguir sozinhos expressar a grandeza da glória de Deus. Sabe o que nós somos? Todos nós, fragmentos da glória de Deus. Então, embora Deus esteja escrevendo uma mensagem na sua vida, essa mensagem nunca vai ser completa sem a mensagem que Deus está escrevendo na vida do seu irmão do lado. A mensagem que Deus estava escrevendo na vida de Davi não era completa sem a vida de Salomão, que não era completa sem a vida do outro. E então, quando vem Jesus, ele escolhe Pedro. Mas a mensagem não seria completa com Pedro, não seria completa na vida de João, não seria completa na vida de Tiago, não seria completa na vida de Tomé, não seria completa, sabe por quê? Porque todos nós vamos caminhando de glória em glória, de força em força, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Meu irmão, Deus tem uma mensagem para escrever na sua vida. Não desista, não se endureça. O que você está vivendo faz parte da mensagem que Deus está escrevendo. E talvez o que Deus está escrevendo na minha e na sua vida não é para dizer que nós somos grandes, mas é para dizer o quanto Ele é grande. E é por isso que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se firme, mostrar-se forte. Deus quer que você olhe para Ele e que aquilo que Deus está escrevendo em você seja a resposta para a vida de outra pessoa. Meu irmão, Deus não nos chama para ter um encontro religioso. Deus nos chama para ter uma vida de revelação de quem Ele é. Mateus capítulo 7, verso 23. Último texto que eu quero ler nessa manhã. Mateus capítulo 7, versículo 23. Versículo 22, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome? Senhor, a gente tem falado. Em Teu nome nós não expelimos demônio e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Entende? Jesus não está dizendo assim, apenas eu não vos conheço. Ele está dizendo, eu nunca conheci vocês, eu nunca vi vocês. Por que Jesus está dizendo, eu nunca conheci vocês? Porque eu nunca tive acesso ao seu coração. Eu tive acesso à sua mente, mas eu nunca tive acesso ao seu coração. Você nunca me permitiu
entrar aí dentro e construir algo dentro de você, nós não temos uma história juntos. Você ouviu e você repetiu. Dons são presentes. E o Senhor é generoso, então Ele dá gratuitamente. Mas é mais do que isso, querido. Deus quer nos deixar marcados. E é por isso que lá em Jeremias 18, Ele escolheu o oleiro, moldando o vaso de barro, para trazer uma palavra para a nação de Israel. O Senhor está te moldando. E tem uma história que Deus está escrevendo, não para você, não com você, mas dentro de você. E é essa história que vai ser a mensagem que essa geração precisa ouvir. E tudo em nós precisa falar isso. Tudo em nós precisa falar isso. Sabe qual é a maneira que nós podemos fazer? Nos render. E dizer: faz, Senhor, que tudo em mim aponte para o Senhor. Não como eu quero, mas como o Senhor quer.